Nos últimos anos tem se falado cada vez mais sobre autismo, e com isso, cresce também a sensação de que o número de diagnósticos aumentou. A gente está em abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo, o Abril Azul. E esse é um momento importante para ampliar esse olhar, trazer informação, quebrar muitos mitos que ainda existem sobre o tema. E no meio de tudo isso, surge uma dúvida muito comum entre os pais. É autismo ou pode ser outra coisa? E para aprofundar essa conversa, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. A doutora Jéssica Dominato, médica infectopediatra, que acompanha de perto o desenvolvimento infantil e também vive a maternidade atípica na prática. E a doutora Viviane Camargo, pediatra, especialista em autismo, TDAH, dislexia, ansiedade e depressão, com uma atuação direta no diagnóstico e acompanhamento dessas crianças e também mãe atípica. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Inclusive, até já quero começar fazendo uma pergunta que, claro, é muito comum na internet hoje ver muitas matérias e notícias que trazem um pouco disso. E até mesmo com esse aumento da informação, surge uma pergunta que hoje a gente tem um número maior de pessoas trazendo esse diagnóstico. Mas é por conta do aumento da informação ou alguma tendência nesse sentido? As duas coisas. Pode falar. Eu acredito que, com certeza, os profissionais de saúde estão mais capacitados para dar o diagnóstico, né? Tem se aumentado, todo mundo fala, aumentou o número de diagnósticos, a gente está superestimando os diagnósticos. Acredito que sim, a gente tem alguns diagnósticos que são errados relacionados ao autismo, a gente tem essa dificuldade, mas hoje em dia, as pessoas, os profissionais de saúde em geral, médicos, psicólogos, psicopedagogos, eles estão mais treinados, têm um olhar melhor em relação ao autismo. Mas tem aumentado mesmo. Eu vou contextualizar, né? O autismo não é uma coisa recente. O autismo, ele vem desde 1943, lá em Leo Kanner, que definiu como... Ele fez um estudo com 11 crianças que eram similares, né? E depois veio vários estudiosos, ali na Guerra Fria, a gente teve vários estudiosos. E o autismo, ele é recorrente. Vou dar um exemplo. Quem aqui não é do interior e que não viu nas pracinhas do interior aquelas pessoas que moravam nas pracinhas? Eu sou de uma cidade do interior do Tocantins e sempre tinha os bobos da cidade. Sim. E depois que eu comecei a atuar na área do neurodesenvolvimento, eu fui um dia voluntariamente avaliar essas pessoas que moravam nessa pracinha dessa minha cidade. Todos eram autistas. Então, o autismo, ele teve realmente um aumento do diagnóstico pela mudança do DSM, né? Então, o DSM-4, ele não englobava o espectro. Então, uma pessoa que tinha Asperger não era considerada autista, uma pessoa que tinha transtorno desintegrativo não era considerada autista. Então, em 2013, com a mudança do DSM para o DSM-3, do DSM-4 para o DSM-5, nós tivemos uma amplitude de diagnósticos. E claro, que a Jéssica falou, é óbvio, hoje as famílias procuram o diagnóstico. Então, a gente tem realmente inúmeros diagnósticos errados. Por quê? Porque existem muitas patologias que a gente... desculpa o termo, a gente não pode considerar patologia porque é um transtorno. Não é uma doença. Não é uma doença, mas existem outros transtornos que são muito similares. Por exemplo, o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Ele tem sintomas muito parecidos com o autismo e não é autismo. E essas pessoas não têm direito nenhum. Então, muitas vezes, o médico acaba laudando como autismo. Então, a gente tem inúmeros fatores. Eu posso ficar a noite inteira aqui te falando. A idade materna, a idade paterna, os prematuros. Para você ter ideia, 60% dos prematuros abaixo de 30 semanas serão autistas. Nossa. Então, assim, antes, na época que eu e a Jéssica formamos, um prematuro de 29 semanas, ele tinha 20% de chance de sobreviver. Hoje ele tem 100% de chance. Então, assim, aumentou porque aumentou-se a sobrevida dessas crianças que antes morriam, aumentou-se a sobrevida das crianças que eram autistas e morriam antes por outros motivos, porque o autismo ele não vem sozinho, ele vem associado à alergia à proteína do leite de vaca, ele vem associado a múltiplas alergias. Então, assim, o diagnóstico aumentou por inúmeros motivos. Também, claro, pelo excesso, às vezes, de diagnóstico médico também.
Entendi. Uma sequência de avanços. Então, foram uma sequência de avanços. Mas, assim, o critério principal foi a mudança do DSM, que é a Academia Americana de Psiquiatria. Ela tem um código de doenças mentais, que chama DSM. E esse DSM, ele categorizou todas os antigos transtornos como transtorno do espectro autista. Entendi. Então, isso fez com que você saísse de 1 para 100 em 2013... de 1 para 150 em 2013 para 1 para 32. Nossa. Que nós 2025, em 2025, que foi o último dado do CDC dos Estados Unidos. Se você pensar que 1 a cada 32 crianças são portadoras do espectro autista, é muito grande, né? É muito grande. Sim. Eu sempre falo que numa sala de aula, você vai ter um autista. Então, assim, realmente o diagnóstico existe e ele sempre existiu. Existem muitos estudos. Agora, nos últimos 15, 20 anos, eu trabalho com autismo há mais ou menos 10 anos, a gente teve maior procura das famílias. As famílias estão mais informadas, né? Com Exato. certeza. E olhando, assim, para o desenvolvimento infantil de forma mais ampla, o que mudou de antigamente para hoje no olhar para a criança? Para mim, o principal fator é que antes se falava muito assim, a criança tem o seu tempo, espera, menino fala mais, mas demora mais para falar do que menina. Ah, mas o pai do fulano andou com 3 anos. Mas a gente sabe, e com a ciência, com os estudos, a gente sabe que existem os marcos do neurodesenvolvimento. É para ser engessado, aqueles marcos devem ser respeitados? É claro que eles são um guia. A gente tem um tempo mínimo para aquele desenvolvimento neurológico e tem um tempo máximo. Geralmente, a criança tem um sorriso social com 1 mês, com 4 meses ela rola, com 6 meses ela senta sem apoio. O engatear aí tá nessa definição de que não vai entrar, talvez, num dos marcos, de uns critérios para o neurodesenvolvimento. Meus 2 filhos, por exemplo, não engatinharam. E um típico e um atípico. Eu tenho uma filha típica e um neurodivergente. Então, não é mais, isso é recente, não é mais um critério para atrás do neurodesenvolvimento, o fato da criança não engatinhar. Mas geralmente anda com 1 ano, mas pode andar até 1 ano e meio. Então, a gente tem esses marcos que devem ser, sim, investigados e avaliados. E uma das coisas que eu trago bastante, que recentemente a gente foi no congresso de autismo, né, que fala que o pediatra ele tem que ser capacitado para identificar esses atrasos. O que foge do normal. O que foge do esperado para o neurodesenvolvimento. Não gosto dessa palavra normal, porque para você o que é normal, né? A Viviane, como psiquiatra, pode elocubrar muito mais que eu. Mas assim, essa palavra não entra nesse caso. Mas assim, a criança precisa ter os marcos do neurodesenvolvimento. Aquilo que foge do padrão normal do desenvolvimento deve ser investigado. Claro que a gente não vai saindo dando laudo, diagnóstico do paciente, porque ele demorou a falar, ele é autista. Não. A gente tem outros transtornos relacionados apenas à fala que não são autismo, né? Então, o pediatra, eu acredito que ele tem que ser capacitado e ele é o primeiro médico que entra em contato com a criança. Quando o seu filho adoeceu, ou quando ele saiu da maternidade, vamos falar lá no começo, qual foi o primeiro médico que você levou, Andressa, teu filho? No pediatra. Então, o pediatra, ele precisa saber os marcos esperados, considerados normais para uma criança, para ele poder saber e desconfiar que tem algo errado. Então, a gente precisa se capacitar, com certeza, todos nós pediatras, não só da área específica da neuro, da psiquiatria. E não só os pediatras. Exato. Inclusive, uma coisa que eu bato sempre na tecla, que o laudo médico, ele é um ato médico. O CID, né? O diagnóstico. O diagnóstico. Qualquer médico, o médico da saúde da família, ele tem obrigatoriedade de aplicar um teste fácil, rápido, que ele estava na caderneta, o ano passado tiraram, aí voltou, que chama MCHAT. É um teste de triagem para avaliar se a criança tem critérios de atraso do neurodesenvolvimento, que é isso que a Jéssica falou. Tem uma resolução de 2024 do CFM, que ele habilita e, na verdade, ele cobra do pediatra que diagnostique e que, inclusive, conduza o paciente com transtorno do espectro autista. Eu, por exemplo, sou pediatra de formação, né? Meu RQ é de pediatria e, posteriormente, eu fui me capacitando dentro do neurodesenvolvimento. E é uma coisa que eu admiro muito na Jéssica e sempre falei isso pra ela, porque são poucos, infelizmente. A gente tá aqui, não é para criticar os colegas, mas, infelizmente, a fila... Eu trabalho no SUS,
A fila para você conseguir um neuropediatra tá por volta de 2 a 3 anos dentro do estado Tocantins, sendo que nós possuímos, que eu saiba, acho que 2 RQS, que é o registro no CRM da especialidade neurologia infantil. E como que em 1 em cada 32 crianças são autistas? Como apenas 2 neuropediatras no estado. Nós temos um estado de quase 1,5 milhão de habitantes, né? Acho que por aí, deve gerar por isso. Como que nós temos uma fila de espera gigantesca. Eu te falo no meu ambulatório, eu tenho um ambulatório de neurodesenvolvimento. Eu tenho uma espera de 1 ano. Você imagina o neuropediatra que tá lá na ponta. Então, assim, o pediatra, ele tem obrigatoriedade, o médico da saúde da família, qualquer médico que atende a criança, ele tem que estar habilitado. E também, eles não podem laudar, mas também tem que se habilitar todos os profissionais que atendem as crianças. Então, o psicólogo, o fonoaudiólogo, e isso que eu ia falar, o professor. Eu acho que a escola é um grande divisor de águas ali, porque ali, quando a criança entra na escola por volta dos 4 aninhos, que é aquele, principalmente o nível 1 de suporte, porque aquele nível 2, nível 3, te garanto que a mãe já viu que tinha alguma coisa diferente. Ainda mais se não foi uma mãe, uma primeira maternidade. Se já tiver outros filhos para comparar ou avaliar. Mas o nível 1 de suporte realmente é desafiador. Para você dar diagnóstico, para você conduzir. E é uma crítica que eu estava conversando com vocês, é uma coisa super atual. A gente teve agora uma entrevista com um neurologista na Roda Viva, eu sou da comunidade atípica, né? Eu faço parte. E a gente teve muitas discussões nos grupos de mães, porque ele falou assim que uma frase bem específica. A pessoa estranha e o nível 1 de suporte são a mesma coisa. Olha, que absurdo. E assim, aquilo ali me deixou profundamente magoada, porque eu sou médica do filho da Jéssica, e ele é um autista nível 1 de suporte, diferente do meu filho, que é um autista que já foi nível 3, hoje a gente ainda está reavaliando, porque o autismo ele é regressivo e progressivo também, tem esse detalhe. Que ele deu uma melhorada, né? Vamos dizer assim, porque é a partir que você vai descendo. Mas, gente, uma criança, você dizer que um autista nível 1 de suporte não é um esquisito, é porque eu acho que se banalizou muito também, sabe? Você vê atores, 50 anos de idade, eu sou autista. O princípio básico, são 5 critérios para você diagnosticar o autismo. O critério D, ele fala o seguinte: você tem que ter prejuízo. Uma pessoa, ela fala assim, eu sou autista. Aí você fala assim, beleza, você é autista. Qual o prejuízo que você teve na sua vida? Durante a sua vida inteira. Qual o prejuízo? A primeira pergunta que eu falo, qual o prejuízo? Os 3 primeiros prejuízos: comunicação, comportamento e interação social. Esses são os pilares para você poder pensar e diagnosticar um autismo. Então, você teve prejuízo na comunicação? Você era uma pessoa que não era compreendida dentro da sua comunidade, dentro da tua casa? Você pedia alguma coisa e as pessoas não entendiam? Não, então isso já passou desse critério. Comportamento. Você tinha comportamentos disruptivos? O que é isso? Às vezes estereotipias, fazia movimentos involuntários, Vocês já viram os famosos flappings. Você batia nos seus colegas com frequência? Eu sei que numa faixa etária de idade isso é comum. Mordida, bater normal. Mas isso era escalonado? Era com que frequência? Durou até que idade? Você tinha dificuldade de fazer interação social, troca aos pares? Quando você era criança, sua mãe falava que você não tinha amigos? Não é só uma pessoa estranha, esquisita. E além da comunicação, interação social, que é essa parte, o comportamento. Então, tem que ter algum prejuízo. Então, tem que dar cheque nos 5 Você tem que dar critério. E um dos critérios é que esteja... Não é um ou outro. Não é um ou outro. Na verdade, o critério A, você tem que ter ele obrigatoriamente. E é isso que, às vezes, confunde muito. Sim. Porque o autista nível 1, às vezes, não tem uma comunicação verbal tão afetada. Ele fala. Mas não comunica. Ela falou tudo. Ele fala, mas ele não comunica. E às vezes o fato dele falar, a pessoa que não é capacitada ou que não está atualizada, não, ele não preencheu esse critério aqui. Ele fala. Ele fala, ele não é autista. Como seria
Você consegue me... Eu vou dar um exemplo para você. A criança que é autista, nível 1, ela tá com sentimento, ela tem 3 aninhos. Ela tá frustrada, ela acabou de receber ela queria brincar com um brinquedinho e o coleguinha tomou o brinquedinho da mão dele. Ele não vai ter aquela atuação normal, eu não gosto dessa palavra normal também. Ele não vai ter o esperado de ir lá e chamar a professora, que eu tenho uma filha, que eu vivi isso na pele. Ela chamava a professora, ela com 3 anos de idade. Fulana tomou o meu brinquedo. Sim. Não, o autista nível 1, ele vai bater, ele vai tomar, ele vai puxar o cabelo. A comunicação dele é outra. Ele não consegue se comunicar. Ele não consegue entender os próprios sentimentos dele e se comunicar de uma forma compreensível. Então, às vezes, ele é verbal. Ele fala, mas ele não fala de uma forma que ele vá ser compreendido. Entendi. Entendeu? Isso é um dos critérios. E o outro critério super importante que hoje eu vejo demais as pessoas falando, eu sou autista. Foi na primeira infância? Como foi a primeira infância? Isso faz parte dos 5 critérios. Exato. Então, assim, você tem que ter tido prejuízo na primeira infância. Então, não adianta você conversar com essa pessoa, você tem que conversar com a mãe dessa pessoa, ou ela tem que vir com um relato. Olha, quando eu tinha 3 anos de idade, eu era a criança que ficava no cantinho da sala de aula, isolada. Às vezes eu atendo até a autistas de até 20, eu atendo até 21 anos, né? Eles contam exatamente, eles têm muita memória. E é muito engraçado como o autista, principalmente o autista com nível 1 de suporte, tanto que eles têm uma memória muito aguçada. Existem até estudos que falam que os autistas têm memória, às vezes, um pouco até melhor do que... Ele consegue lembrar bem da primeira infância mesmo. Ele consegue relatar bem. Semana passada eu atendi uma pessoa, uma adolescente autista de 18 anos, ela relatava exatamente todos os critérios. E a mãe dela olhava pra ela e falava assim, meu Deus, não percebi. Como eu não percebi isso? Entendeu? Então você tem que preencher esses 5 critérios. E aí uma pergunta. Então, esse nível de autismo é possível que a maioria deles em algum momento se encaixou a ponto de mascarar esses sintomas? Principalmente em mulheres. Exato. Deixa eu te contar uma coisa. Até 5 anos atrás, eu trabalho já desde 2018 com autismo, eu já cheguei aí em congresso que falava assim, autismo em mulher praticamente não existe. Olha só. Inicialmente, o estudo era que só existisse do sexo masculino. Mulher, não. Léo Kanner, ele definiu, né, em 1943, ele definiu o autismo como... Mas é real. Consegue se mascarar tantas coisas. Real. A cada 3 meninos, é uma menina, sim. Mas as meninas têm o transtorno do espectro autista, sim. Só que ela vamos exemplificar. Uma menina ser quietinha e ficar no seu cantinho é esperado, né? Sim. Porque ela é mulher, então mulher, ela tem que ficar no canto dela. Ela é comportada. Ela é ensinada. A mulher é moldada a mascarar. Isso é comum em outros transtornos também. Eu sou uma pessoa que eu sou TDAH. E eu passei a minha vida inteira tendo diagnósticos de milhões de coisas para chegar... Eu brinquei até com a Jéssica no congresso, foi necessário ter um filho, parir um filho, para eu correr atrás do meu próprio diagnóstico. Porque quando você começa a estudar... Começa a identificar Você também, começa a identificar, assim, porque a gente ouviu uma frase... Gente, essa frase vai me marcar para sempre. Pé de jaca não dá manga. Verdade. Gente, se você for investigar a família dessa criança... Mas isso é comum, né? Geralmente os pais têm diagnóstico depois dos filhos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A minha mãe, ela foi professora da educação infantil por muito tempo. Então, assim, ela... Por muito tempo, ela que percebia ali nas crianças. E aí, quando ia ver, sempre tinha essa relação. Mas o pai dele era assim também. Então, não é porque ele é autista, ele é assim porque o pai dele era assim. Fulano também era assim. Então, é de família, demora mesmo. Demora pra andar, demora pra falar e tal. Então, é o que vocês estão falando, né? É o pé de jaca não dá manga. Pé de jaca não dá manga, gente. Se você for investigar essa família... alguma neurodivergência, até porque o transtorno bipolar, o transtorno, o TDAH e vários outros transtornos psiquiátricos, ele tem a mesma base genética
do autismo. Sim. A gente fala de 2 tipos de autismo. O autismo sindrômico, que é o autismo que é 2 a 3%, que aquela criança, vamos dar um exemplo, é uma criança que tem uma trissomia do cromossomo 21, que ela é síndrome de Down, né? E ela tem autismo. Então, essa criança ela é um autista sindrômico. E tem um autista poligênico, que é os autistas que se você sequenciar geneticamente, pode vir ali um genezinho alterado, e se você sequenciar a família toda vai ter alguma alteraçãozinha, mas aqui, esse gene não justifica todos os atrasos que essa criança tem, entendeu? E a maioria dos autistas é esse autismo poligênico. Então, assim, hoje o avanço é a gente sequenciar essas crianças geneticamente, porque existem vários tipos de autismo que são genéticos, né? A síndrome de Rett, que é comum em crianças, o X frágil. Então, já existe nos Estados Unidos tratamentos genômicos para autismos genéticos, que são esses que eu citei para você. Mas pro autismo poligênico, que é esse habitual que a gente vê no dia a dia, o tratamento ainda não. É a ciência aba, né? E ainda bem que a gente está descobrindo isso em relação à parte genética, porque isso entra também nos critérios, não diagnósticos, mas diagnósticos diferenciais. Porque a pergunta em si, é autismo ou é outra coisa? Você fez essa pergunta. Exato. Então... E até uma pergunta que eu tenho dentro disso, como vocês são mães atípicas nesse sentido, qual que normalmente é a primeira dúvida ali, ou as primeiras dúvidas enquanto mães, quando começa a identificar alguns traços, algumas coisas nesse sentido, o que vem ali à tona para vocês? Olha, eu percebi que meu filho era diferente, eu acho que a Jéssica também. A gente já conversou bastante sobre isso. Na amamentação. Sério? É mesmo? Nas primeiras horas e dias de vida. Sério mesmo, assim, eu sou mãe de segunda viagem, né? Então, assim, eu amamentei a minha primeira filha por muito tempo. E eu sou pediatra, gente. Sim. E eu sou pediatra raiz. Eu fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte com a doutora Filó. Então, assim, eu sou a Jéssica também, que a gente tentou consultora de amamentação. Com o Marcos Carvalho. Eu fui no Rio de Janeiro fazer o curso dele. A gente estava até falando isso no congresso. Ela foi fazer um curso de amamentação e a gente não conseguiu amamentar os nossos filhos. Nossa. Eu consegui amamentar a minha primeira por anos, eu acho que quase 2 anos, e eu não consegui o meu filho. E hoje ele tem um diagnóstico. Ele não aceitava? Ele não conseguia. O caso do Dom é diferente do Theo, pra você ver que é um espectro. O meu filho, ele não tem força muscular para amamentar. O Dominique, ele não tinha, além dele ter essa flacidez, né, orofacial, ele tinha as múltiplas alergias que vinham associadas. Hoje ele já tá com 3 aninhos e ele tem ainda várias alergias. Alergia ao leite, ao ovo e etc. E isso tudo tá relacionado com a dificuldade do ganho de peso por conta das alergias, a dificuldade de mamar, de sugar. E a gente até conversando, né, os nossos filhos com 1 mês de vida não tinham o peso de quando nasceu. Então, assim, que não é esperado, né? Então, e a gente via que alguma coisa ali estava errada. Ela que me alertou. Eu lembro como se fosse hoje, eu insistindo na amamentação. Com 3 meses de idade, a gente conversando muito. Ela falou assim, amiga, você vai matar seu filho? Porque ele não tá ganhando peso e ele não consegue amamentar. E naquela época a gente já tinha uma pulguinha atrás da orelha. Sem contar que não é só o que a gente acha e o fato de sermos pediatras. Tem um puerpério, né, gente? Quem já foi mãe sabe que é uma onda de vários hormônios, a nossa percepção fica alterada mesmo, realmente. A gente não tem mais aquela noção do que realmente tá acontecendo. O que é certo, o que é errado, o que tá normal e o que tá normal. Pode ser que a gente fique com a pulga atrás da orelha, pensando, tem alguma coisa acontecendo. Tanto é que Dominique mesmo, com 12 dias de vida, ele fazia fonoaudiologia. Ele tinha exercício de fono com 12 dias de vida. Então, realmente, eu via que algo não estava adequado ali. A gente ser capacitado foi uma sorte muito grande para os nossos meninos, né? Eu falo que o Dom e o Theo, eles são crianças que vieram ao mundo para mudar vidas e sendo o exemplo eles mesmos. A gente não tá aqui falando que se o seu filho não amamentou, ele é autista, não, tá? Fique claro. Que fique claro isso. Porque tem mãe que vai ouvir, não, meu filho não amamentou. Não, tem criança que não amamenta porque não dá conta. Às vezes a mãe não teve baixa produção de leite, ou às vezes a mãe não quis amamentar. Mas existem várias outras coisas. Meu filho não olhava nos meus olhos. Eu colocava ele pra mamar, ele olhava, não tinha aquele contato. Ele já com 3 meses de idade, ele pegava e olhava as mãozinhas e ficava
horas olhando as mãozinhas dele. Eu arrepio de falar. Porque eu sou pediatra do neurodesenvolvimento, eu já era psiquiatra infantil. Então, aquilo ali pra mim era eu ver uma novela na minha cabeça. Porque eu falava assim, meu Deus, o que eu tô... Então, assim, até 1 ano e 2 meses eu vivi essa angústia de saber que meu filho era neurodivergente e ninguém acreditava em mim. É mesmo. Ninguém acreditava em mim. Quando você falou a questão do leite, eu lembrei da questão do gosto também, porque o leite materno ele pode mudar ali de gosto. Sensorial. Tem isso também? A Jéssica pode falar mais do que você, do que eu. Porque o Dom tem mais problema sensorial até que o Theo, né? Então, lembra que a gente falou dos 3 principais parâmetros para o diagnóstico? Essa parte da interação sensorial, ela tá muito presente. Seja em gosto, texturas, cheiros, barulhos. Tem criança que fala que a visão tem um cheiro. Então, ele vê alguma coisa e sente um cheiro. Algo dispara ali um neurotransmissor, dispara um cheiro. Isso? Então, isso pode estar muito relacionado. E não só a dificuldade pela força motora, né, da musculatura orofacial, mas está relacionado a essa questão de sensação, de algo ali diferente. E também, gente, a amamentação para criança é muito demandosa. Sim. Demanda força, musculatura, Cansativo, coordenação, né? cansa. E a mamadeira é mais fácil, né? É mais fácil. Então, às vezes, eles têm mais preferência por isso, porque demanda menos. E dá menos sensações, né? Então, para o paciente autista... Exato. Pro paciente autista que tem esses transtornos, né, sensoriais, isso realmente é um entrave. Agora, voltando aqui pro assunto, pro tema, o que pode ser confundido com autismo? Dos sintomas, dos sinais? O que as pessoas podem confundir ali que pode ser autismo ou não, que é mais comum? Eu posso falar hoje, principalmente, tela. Excesso de tela. Excesso de tela. Hoje, pra mim, uma epidemia chama Game Disorder, que é vai até, ainda não entrou no DSM, mas provavelmente vai entrar no próximo DSM. O último DSM, como eu falei pra vocês, de 2013, né? A academia tá planejando fazer um DSM em 2027. As crianças, elas estão tendo comportamentos similares ao autismo pelo uso excessivo de telas. Nossa. As telas mimetizam os comportamentos autísticos. Então, você vê o que são telas hoje em dia, né? O que seria, assim, o fato de não socializar? Atraso de fala. Ela não socializa. O principal deles, atraso de fala, dificuldade de interação social aos pares. Agitação, eu imagino. Agitação. Sono, distúrbio, porque o distúrbio do sono também é um dos critérios, né? Ele tá lá dentro do critério sensorial. A interação social, tudo. O excesso de telas atrapalha em tudo. Então, assim, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala 0 telas até 2 anos. Sim. Os americanos são mais rigorosos ainda. Eles falam 0 telas até 4 anos. E a gente vê a realidade Gente, bebês, né? 6 meses, 9 meses. Assim, eu não tenho muito hábito de ficar rolando telas, né? Mas, assim, às vezes eu vejo, minha mãe gosta muito de ver TikTok. Gente, o que a gente vê de criança de 6 meses, a criança aprendeu o movimento de rolar a tela. Aquilo ali é dopamina pura. São vídeos curtos, necessariamente rápidos, necessariamente criados para isso, para gerar um excesso de dopamina e realmente viciar naquela atitude de sempre ficar assistindo, rolando. Então, eles são feitos para isso. As crianças de hoje não conseguem assistir um desenho de antigamente. Um filme não. Um filme de 1 hora. Gente, e sem contar aqueles que os desenhos filmes mais calminhos, eles não têm carinhosos, Rei Leão, Ursinho Pooh, coisa mais fofa que são coisas cores amenas, com menos velocidade. São chamados desenhos de baixo estímulo, né? Eu bato na tecla demais nas minhas redes sociais. Patrulha Canina, Galinha Pintadinha. Gente, aquilo ali mas assim, realmente... Pra eles, gente, é gostoso. Vocês gostam, eu não sei vocês, eu adoro. Quando eu tenho um tempinho livre, eu gosto de ver um YouTube, eu corro, né? E eu corro vendo aulas, ouvindo coisas, ouvindo podcast. Então, imagina uma criança, gente. Sim. E aí, o cérebro, vocês perguntaram, voltando ao tema, outras coisas que parecem autismo, mas não são.
transtorno de desenvolvimento de linguagem. O transtorno de desenvolvimento de linguagem, ele é 3 vezes mais comum do que o autismo. Nossa. Só que o transtorno de desenvolvimento de linguagem, ele vai ter uma característica completamente diferente nas questões sensoriais, ele vai ter a questão da fala, ele pode ter estereotipias, a criança pode ter flapping, ela pode ter isolamento por uma questão de não conseguir se comunicar. A deficiência intelectual, pessoal, a gente não pode esquecer que, assim, deficiência intelectual, ela é muito prevalente, tá? Tão prevalente quanto o autismo. E as pessoas também, às vezes, fazem um diagnóstico, confundem muito. Então, assim, existem muitos transtornos que podem ser parecidos com o autismo. Então, você tem que ter um médico muito bem habilitado e escalas muito específicas. A gente tem que abrir mão, às vezes, em algum momento, né? O diagnóstico do autismo, do TDL, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, até mesmo da deficiência intelectual, ele é médico. Porém, eu valorizo muito a equipe multidisciplinar. Então, a avaliação de um psicólogo, de um neuropsicólogo muito bem feita, a partir de determinadas idades também, né? Porque não adianta você fazer um teste neuropsicológico com criança de 2 anos de idade, né? Você vai ter alguma coisa, assim. Você vai ter alguma coisa pra você ver no futuro. Isso, Sim. porque muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Mas existem testes não verbais que você pode aplicar ali. Então, assim, não tem como você ter uma consulta de psiquiatria, de neurodesenvolvimento com menos de 1 hora. Porque só de escalas, para você chegar no básico, você precisa aplicar 5. Então, assim, são coisas... Sim. É muito sério mesmo. E levando em consideração o SUS que a gente tem, de certa forma, com certeza, é um programa maravilhoso. O nosso Sistema Único de Saúde, ele contempla muitas coisas, sem contar nas vacinas, que eu sou fã infectologista, né? Mas como é que você atende um paciente com 15 minutos? Realmente. Como é que você avalia todo o histórico dele? Te chega com 5 anos de idade e ele te conta, e a mãe quer te contar a vida dele de 5 anos em 15 minutos. Não, 15 minutos contando que você tem que fazer o exame físico, escrever em prontuário, né? E anotar tudo. Não tem como. Não tem como. É uma realidade fora do comum. Sim. Então, chega a ser desumano, né? Você querer comparar um paciente que acompanha num sistema privado ou sistema que seja... Onde tem 1 hora. Onde tem 1 hora, já tem 2 horas de atendimento. Sim. Do que um paciente que precisa ser avaliado em 15 minutos. E vai passar. E muitos pediatras bons, que infelizmente têm que cair nesse sistema de atender a cada 15 minutos, vão deixar isso passar. Mas não porque eles não têm capacitação, ou porque eles não são bons naquilo, ou porque eles não querem. É porque eles não têm o tempo hábil para isso. Então, se julga muito os profissionais, né? Falar, porque como que fulano não viu isso? Você sabe em que condições de trabalho que o fulano estava no momento? Ele tinha que atender em 10 minutos, em 15 minutos? Sim. Então, fica aí o questionamento para futuros podcasts. Claro. E, inclusive, até dentro desses pontos, vocês trouxeram bastante informação. Como é que, por exemplo, um pai ou uma mãe, ele pode olhar e falar assim, isso daqui pode ser dentro do que é o autismo, ou alguma coisa voltada às telas, ou até o transtorno de linguagem. Tem alguma forma dele ter uma primeira percepção nisso, ou só mesmo levando ao médico ali para dar uma olhada? Olha, eu sou fã de pais capacitados. Inclusive, a camiseta que eu trouxe para vocês chama Famílias Capacitadas Mudam Destinos. Por quê? Legal. Gente, hoje tem curso gratuito na internet de ABA. ABA é uma ciência que foi desenvolvida na década de 70 para pessoas que fumavam, para alcoólatras. Depois ela foi adaptada. E até a gente teve muita discussão, que era robotização, enfim. Isso daria outro podcast. Mas, assim, as famílias, hoje, elas procuram. Tem aplicativos, gente. Eu não sei se vocês já viram. Não sei se você teve. Que é mãe, né? Eu mesmo sendo pediatra, eu tinha um aplicativo. Chamava, vou até fazer uma propaganda, chamava Baby Center. Muito comum, muito conhecido. É muito conhecido. É aquele que vai desde a gravidez. Desde a gravidez. Sim, o seu bebê tá desse tamanho. Esse Baby Center, gente, ele foi um trauma na minha vida. Porque eu tive o Baby Center na Liz. A Liz é minha filha de 6 anos. E a Liz, maravilhosamente... Atingiu todos os tudo. Aí você aperta o botãozinho quando o bebê adquire aquela habilidade. Né? E aí eu, feliz, baixei o Baby Center, grávida,
porque a minha primeira gestação não foi planejada, muito querida, mas não foi planejada. A segunda gestação, super planejada. Baixei o Baby Center. No terceiro mês do meu filho, 0. Você desinstalou. Não, e o pior de tudo, eu tenho o Baby Center, ele tem cadastro no e-mail. Aí eu tô com meu filho com 3 anos de idade. O seu filho já conta frases e conta histórias. Eu falo assim... deleta isso aqui. Gente, eu já tentei desinstalar, já tentei... Mas chega no e-mail. Ele chega no meu e-mail. Eu desinstalei esse Baby Center quando eu percebi que o Theo tinha atraso, mas ele chega no meu e-mail. Aí, essa semana chegou no meu e-mail. O seu filho vai completar 3 anos, ele já deve estar falando frases completas e fazendo amizade com os pares. Eu falei assim, meu Deus do céu, isso é um karma, esse Baby Center. Mas aí para as serve mães. pra você identificar que tem alguma coisa maravilhoso. E hoje em dia, eu acho que a disseminação, assim, como tem esse podcast de vocês que é super informativo e serve para as famílias, né? Não só para os profissionais em si, mas para as famílias. Hoje em dia, a gente consegue informações de qualidade, né? Em alguns... Claro que a gente tem informações de não qualidade ou de qualidade duvidosa. Mas a gente sabe onde a gente consegue boas informações. Tem bons profissionais hoje em dia, né? Na internet. Uma coisa que eu luto bastante e falo é que os bons profissionais precisam sim estar na internet. Precisam sim estar conectados. Com certeza. Para poder disseminar informação de qualidade. Não deixar que as outras pessoas com não tanto estudo disseminem informações erradas, fake news, né? Que a gente tem visto muito depois da pandemia. Então, isso faz toda a diferença. Com certeza. Então, respondendo a tua pergunta, o bebê que não olha, o bebê que não fala na idade certa, o bebê não entrou ainda no DSM, mas vai entrar provavelmente, o bebê que não senta na idade certa. Então, assim, a mãe, ela tem esse instinto. Eu sempre falo isso, gente. Até dei uma entrevista sábado e ela me pediu para deixar uma frase final para as mães, né? Porque o programa era para mães. A frase é: mãe, nunca deixe de acreditar no seu instinto. Porque, gente, eu atendo no SUS, eu tenho meu consultório particular e eu sou psiquiatra do HGP. As mães sempre sabem. Elas podem até esconder ali temporariamente, porque o processo de negação, alguém dá um pitaco. E assim, e o que essas mães ouvem de sogra, de vô, de marido, só Deus sabe, gente. Só eu falo de... E outra coisa, aquelas pessoas que realmente nunca tiveram contato com criança, por exemplo, é filho único, não teve tios, não teve primos, né? Então não tem essa possibilidade de poder ter esse instinto, por exemplo. A consulta pediátrica serve para isso. Legal. A consulta pediátrica de acompanhamento mensal até o 6º mês, depois de 3 em 3 meses, ela é feita para isso. Para o médico conseguir avaliar aquilo que às vezes passou desapercebido pela mãe. E outra coisa, as mães que porventura estiverem vendo e passaram por esse processo que não reconheceram alguma alteração, não se culpem. Ela não é obrigada a saber de neurodesenvolvimento. A mãe não é obrigada a isso, tá? Muitas delas, inclusive, nem tem tempo para isso. Elas trabalham integralmente nos seus serviços. Não dá nem tempo de perceber, né, não tem, infelizmente, falando socialmente mesmo, o público em geral, a gente vive numa bolha. A gente tem acesso a informações, a qualificações diferentes da maioria das pessoas. O mundo lá fora não é isso que a gente vê. Então, muitas delas deixam seus filhos de manhã cedo na creche e buscam à tarde. Como que ela viu? Como essa criança evoluiu? Quais são os marcos e ganhos? Por isso que as escolas, creches precisam sim dessa capacitação. E não é da saúde da família. Exato. Não só o pediatra, mas o médico que acaba fazendo a puericultura, que é esse processo de avaliação do desenvolvimento normal. Então, é o médico da família e o pediatra que faz essa avaliação. A Viviane bate muito nessa tecla do médico da família, porque aqui no estado do Tocantins, a gente não tem pediatra na unidade básica de saúde. Mas em São Paulo, onde eu fiz a minha formação, a gente tem. Então, a gente tem pediatra no posto de saúde, para a criança passar em puericultura. Aqui não. Aqui não tem pediatra nos postos? Não tem. Nenhum. São todos médicos clínicos e médicos da família. É verdade. Então, a gente precisa dessa formação. Nós não temos, na verdade, no SUS, em geral, nada para as crianças. Realidade Tocantins, geral, né? Se for falar de autismo, então a gente não tem nada. Nós não temos nada. E até mesmo no privado, a gente tem dificuldade.
realmente o autismo ainda está engatinhando. Como eu falo para vocês, ele é antigo, não é uma coisa atual, mas é realmente algo que a gente ganhou muitos direitos com a Lei Berenice Piana em 2013, só que a gente vem perdendo, infelizmente, esses direitos. Por N motivos, um deles é que a Jéssica falou do excesso de diagnósticos, os lobbies dos planos de saúde, as famílias... O podcast vai cair, gente. As famílias neurodivergentes, elas são um custo, né? Então, assim, então a gente tá numa fase complicada. Então, é muito difícil mesmo tudo que a comunidade atípica tá vivendo. Claro. E até mesmo porque nós estamos agora, né, na parte do Abril Azul, e eu até quero entender um pouquinho de vocês, na visão que vocês têm hoje, o que falta para a sociedade num todo, entender um pouco mais sobre a questão do autismo. Eu acho que a palavra que cabe aqui é empatia. Conhecimento todo mundo tem, informação todo mundo tem. Verdade. A questão é ser empático e se colocar no lugar da outra família. Sim. Eu já ouvi frases. Recentemente teve uma publicação falando sobre as questões dos direitos do autista e tal. E mães falando assim: meu filho não é obrigado a conviver com uma outra criança doente. Nossa. Qual é a obrigação que meu filho tem de estudar na sala com uma criança autista? Ele não é obrigado a isso. Então, você vê que além da empatia, a falta do conhecimento e a falta da humanidade mesmo. Se coloca no lugar daquela mãe, daquela família. Você queria que seu filho fosse tratado dessa forma? Excluído? Da sociedade? É uma coisa que eu sempre falo. Gente, ninguém quer um filho. Assim, a gente ama os nossos filhos profundamente. Mas ninguém desejou ter um filho deficiente. Porque o autismo, para vocês que não sabem, ele é uma deficiência. O transtorno do espectro autista, ele é um PCD. Ele tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Você planejou ter um filho com deficiência? Então, assim, a Jéssica, nós estamos vivendo um momento que eu acho que está sendo tão desafiador, porque até determinado momento você tem um certo controle de clínica, de terapia. Aí quando entra na escola, aí você já não tem controle de nada. Porque o teu filho de 3 anos, o meu filho de 3 anos, o meu, no caso, ele não entende tanto, mas os colegas dele já entendem. E já começam a perceber, o meu coleguinha é diferente, o meu coleguinha, e as próprias, a própria comunidade, os pais. Uma frase assim, que eu já ouvi de uma pessoa da minha família, alguém comentando que a criança dela tinha um atraso. Ela falou assim: não, meu filho não tem a doença que esse seu filho tem, não. Gente, isso dói numa mãe, porque isso não é uma doença. O meu filho é tão saudável. Eu acho que ele nunca tomou antibiótico na vida dele. O menino tem 3 anos, ele nunca tomou um antibiótico. Ele é muito mais saudável, ele não tem uma alergia a nada. Que doença que essa criança tem? Ele tem um transtorno, ele tem uma alteração neurológica que faz com que ele pense e haja diferente. Mas cabe a eu e a minha família e ao mundo respeitá-lo e acolhê-lo do jeito que ele é. Então, assim, a Jéssica falou a palavra certa. Assim, eu acho que o Abril Azul e para eu que já trabalho há muitos anos nessa área, a gente vê Abril... tudo fica azul, até o Cristo tudo Redentor lindo, fica tudo azul, tudo maravilhoso nesse mês. E o resto do ano a gente é esquecida. Eu te falo porque a sobrecarga da família atípica, ela é gigantesca. Você tem que levar em terapia, você tem que discutir com o terapeuta. Isso eu tô te falando de mães que são extremamente capacitadas. Eu sou especialista em autismo, tem mais de 10 anos que eu estudo exatamente só autismo. E tem dias que eu estou exausta. Imagine uma mãe que não tem capacitação nenhuma. Que não tem rede de apoio. E vou trazer mais um dado para vocês. Até os 5 anos de idade, 60% dos pais abandonam as suas mães. Isso é dado estatístico, gente. Isso é dado Separação estatístico. familiar Separação. Mesmo. Hoje, nas famílias neurodivergentes, 60% dos homens abandonam as suas esposas até os 5 anos de idade dos seus filhos autistas. E outra coisa, a gente tá falando de crianças, né?
E quando essa criança virar um adolescente? Uhum. Hoje em dia, as mães levam, eu vi a Vanessa, né, é uma advogada super conhecida no mundo autístico aí dos direitos autísticos. Vanessa Ziotti. Ziotti. Ela falando, ela tem filhos trigêmeos autistas, e ela fala, hoje eu levo meus filhos no brinquedão. Lá em São Paulo, o pessoal fala muito negócio de brinquedão, Sim. que é aqueles piscina de bolinha, aquelas coisas que tem nos shoppings. Que eles amam, eles pulam, brincam. E quando eles forem adolescentes, será que a sociedade vai olhar pra eles da mesma forma? Que eles querendo brincar no brinquedão, pular na piscina de bolinha, pular na cama elástica. Será que quando eles tiverem, sei lá, 15 anos, a sociedade vai olhar da mesma forma que eles olham hoje pra uma criança Com certeza. de 8, 9? Então, assim, ainda falta muita capacitação, muito entendimento da sociedade, muita empatia. Isso não só com o autismo, mas qualquer outro transtorno. Qualquer outro transtorno. A gente sabe dessa dificuldade, O né? autismo até é muito falado, mas tem tantos outros que a gente falou aqui Mas que podem ser É muito falado, mas muito pouco respeitado. Sim, e É eu muito falado. falo comparando com os demais. Sim. Se o autismo que é tão falado não tá tendo essa empatia, os demais que as pessoas às vezes nem sabem o que é. Eu trabalho com pessoas no HGP, eu sou psiquiatra. Você imagina eu atendi hoje uma menina de 10 anos bipolar. Uhum. Gente, é triste. Não tem nada para essa criança no SUS. Não tem nada para essa criança. Ela tá fadada a viver medicada. Porque é uma criança que não tem conhecimento, uma família que não tem conhecimento, uma família que não tem estrutura. Então, não é só o autismo. São Sim. todos os transtornos neuropsiquiátricos. A evolução, assim, tá muito distante. Nós estamos... E, assim, falando especificamente... Eu tô falando de mim, né? Isso aí principalmente a questão do mundo escolar, do ambiente. A gente sofre demais. As famílias atípicas, eu participo de muitos grupos, porque eu faço questão de participar. Isso me demanda muito, porque eu sou médica de grande maioria daquelas pessoas que estão ali naquele grupo. Doutora, meu filho tá assim, assim, assim. O que você vai fazer agora? Mas eu faço questão, sabe? Porque, assim, tem dias que até eu quero desabafar um pouco. Uhum. Tem dias que até a gente quer falar um pouco, assim, do que tá sentindo. Porque realmente o mundo não tá preparado. O mundo não tá preparado. Falando sobre a comunidade de uma forma em geral, vocês participaram recentemente lá da jornada. Na visão de vocês, qual que é a importância de eventos como esse para a atualização dos profissionais, não só dos médicos, mas dos profissionais em geral que vão atender crianças atípicas, professores, como a gente já falou aqui? Capacitação, capacitação e capacitação. Não tem outra palavra. E assim, para as escolas, principalmente, a gente às vezes oferece gratuitamente. E a adesão é muito baixa. É muito baixa. Mesmo? É muito baixa. Isso eu falo de escolas boas, viu? Padrão escolas boas. Particulares. Escolas particulares. Porque se porque fosse... as escolas... aqui no Tocantins, tô falando realidade Tocantins. Porque eu já fui psiquiatra, eu fiz a minha formação em transtorno do neurodesenvolvimento na USP de Ribeirão Preto. Lá existia do mesmo jeito que existe aqui. Uhum. Então, assim, nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando de Santa Catarina. Um dos grandes estudiosos do autismo, que é o Dr. Tiago Castro, que é o meu mentor, ele fala da realidade mesmo da região sul, do Brasil. Então, assim, se a gente fosse definir o que as pessoas precisam fazer, principalmente depois que a gente ouviu isso muito no congresso, não é um cursinho de 10 horas que vai te capacitar a cuidar de uma criança autista. Não vai ser um curso de internet gratuito que vai te fazer te capacitar a cuidar de uma criança autista. As pessoas têm que entender que existe realmente base científica. E as pessoas vão no achismo. Eu vou naquela médica ali porque ela tem 10 mil seguidores, ela tem 20 mil seguidores. Cadê a capacitação dessa pessoa? Peraí, essa pessoa é mãe, pelo menos? Assim, eu não tenho nada contra quem não é mãe, mas assim, essa pessoa, ela tem um conhecimento teórico, prático. Qual que é a vivência que essa pessoa tem com a pessoa ali na vida prática dela? Qual é a história dessa pessoa? Você pontuou um negócio bacana, porque antes eu sou pediatra antes de ser mãe.
E ser pediatra não me tornou melhor mãe, mas ser mãe me tornou-se melhor pediatra. Com certeza. Então, é diferente, a teoria é totalmente diferente que a prática. A teoria é diferente e eu vou falar, pessoalmente mesmo, eu tenho um preconceito. A pessoa que escolheu ser pediatra, ela tem que passar pela maternidade. Ou o homem que escolheu ser pediatra, ele tem que passar pela paternidade. Para ele entender o que é quando uma mãe chegar no pronto-socorro 3 horas da manhã, porque o filho tá com febre, e não olhar e não ignorar. E realmente avaliar aquela criança. Opa, tem alguma coisa errada sim, a mãe trouxe 3 horas da manhã. Escuta o que a mãe tem pra falar, Sim. Muitos ignoram. Depois que a maternidade chega, a paternidade chega, o olhar é diferente. Totalmente diferente. Então, assim, eu tenho sim, vou falar, Jéssica Nominato, eu tenho sim um preconceito. Porque é pediatra e escolhe não ser mãe ou escolhe não ser pai. Vai fazer outra coisa. Porque realmente são interligados. Perfeito. E, inclusive, no dia a dia, vocês acreditam que dentro, né, do trabalho de pediatra, esse viés de vocês, qual que é o papel que vocês fazem quando fazem ali uma análise? Chega uma criança, vocês identificam e falam, vou ter que conversar com essa mãe nesse sentido. Como é que é esse primeiro contato A ali? Viviane pode falar melhor que eu. Olha, vou te falar da mesma coisa, porque aqui é o inverso. Eu não faço mais pediatria geral. Uhum. A Jéssica faz e muito bem. Porque eu falo o seguinte, eu sou de uma família de médicos, né? Meu pai é médico há 55 anos, mais até. Meus irmãos, nós somos 5 médicos, né? Então a gente leva a medicina muito a sério. Acho que a medicina se banalizou muito nos últimos tempos. Eu tenho 18 anos que eu sou médica, tenho 16 anos que eu sou pediatra, tenho 19 anos que eu sou médica, contando na verdade. Eu encaminho para ela a pediatria. Porque eu não estou atualizada com vacinas. Eu não estou atualizada com uma vacina contra bronquiolite. Então, eu acho que a pessoa tem que saber o limite dela. Entendi. Entendeu? Da mesma forma que o pediatra, ele também vai até um certo ponto. Sim, eu E o encaminho médico- meus pacientes pra Viviane. E até o médico Eu sabe, suspeito. E aí eu Justo. mas dou... pelo menos tem que suspeitar. Exato. Sim. Pelo menos tem que suspeitar. Qual a suspeita? Não olhou nos olhos, não engatinhou, Os atrasos. não falou. Principalmente. Aham. Não tá interagindo. É o terceiro filho, tem uma irmãzinha. Não brinca com a irmãzinha. Não olha. Você na consulta de puericultura ali do SUS, você tá olhando aquela criança. A criança vou dar um exemplo. Não tô te falando de uma criança difícil de diagnóstico, não. Uma criança de 2 aninhos, ela não para quieta. O autista, ele não para. Ele fica rodando ali de um lado pro outro, porque o TDAH é uma das comorbidades mais comuns, apesar de ter uma determinada idade, ainda é a partir dos 5 anos, mas nós vamos mudar isso com o tempo. Mas a criança fica ali rodando de um lado pro outro, você percebe a criança fazendo os flappings com a mãozinha. Gente, encaminha essa criança. Vou dar um exemplo bem claro disso, Andrés, que aconteceu recentemente comigo, mês passado, no mais 2 meses atrás. Os pais vieram pra mim numa consulta com a infectologia, né, de infecto, que a criança já estava há 10 dias com febre. Eu ia te perguntar isso. E aí ela chegou, não olhou pro meu olho, não teve interesse algum com aquela pessoa que ela estava vendo pela primeira vez, entrou direto pra mesinha brincar. Mas eu fiquei de olho, eu converso com é intencionalmente colocado ali tudo pra gente avaliar, né? Então ele foi direto pra mesinha e eu de olho, e a mãe falando, febre é 10 dias, sem nada, surgiu uma zíngua no pescoço, e aí eu já sabia o que era. Só tava ali digitando e eu tô olhando a criança. Dando tempo pra Aí ele ver outra chamava, coisa. fulano, não olhava pro pai. A mãe chamava, não pode fazer isso, você vai cair daí. Ele subia nas coisas quase se jogando, uma criança de 2 anos e meio. Sem muita noção ali do perigo. Isso, não ter noção do perigo. E subindo, escalando, querendo subir na Mas maca. ele nem parava pra olhar assim pro lado, Não pro pai, parava pra em mãe. nenhum momento. Assim, sinais clássicos de uma criança. Claro que depois eu fui coletar a história, fugi um pouco do infecto, fui coletar. Ele tinha um excesso de telas muito importante, porque o pai viajava, a mãe trabalhava, ficava com um cuidador, que deixava assistir 6 horas de televisão. Uma criança de 2 anos e meio. Podia ir. Aí eu até toquei nesse assunto, falei, pai, olha, eu acho que pode ser 2 viés, não tem como eu te dar o diagnóstico, mas para acalentar o coração de vocês, o que eu estou suspeitando, porque eu acho que é minha obrigação, sabe? Por que tá encaminhando para psiquiatra infantil? Por que tá encaminhando para neuro? Eu tenho que explicar para os pais a minha suspeita. Eu falei, a febre a gente vai resolver. Eu já até sei o que seu filho tem, mas o que eu preciso... O menino não falava, não olhava nos olhos, tinha uma hiperatividade muito importante, não parava quieto, e não falava nada, não falava mamãe com 2 anos
anos e meio. Essa criança passou por vários profissionais de saúde. Não foi só um pediatra, não foi só um médico da família, foi outros profissionais. Aí, uma das coisas que eu falei, a primeira coisa que você vai fazer a partir de agora, acabou a televisão. 0 tela, celular, televisão, tablet, acabou. Até você procurar, sim, atendimento especializado. Falei que podia ser, né, um excesso de telas, mas podia fortemente ser o autismo. Mas primeiro tratamento da criança, além do antitérmico que eu prescrevi, ia ser cortar as telas 100%. Imagina, então, essas coisas são vistas no dia a dia. Não só por nós profissionais médicos, mas por outros profissionais também. A questão da capacitação, que é o mais importante. E essa criança voltou depois, com o resultado dos exames. Realmente era uma mononucleose, uma doença infecto-contagiosa, que não tem um tratamento específico. Antitérmico já até melhorado. E ele já tinha procurado os pais, situação melhor, particular, já tinham procurado um profissional, já estava fazendo fonoaudiologia, já tinha tirado das telas e a criança já falou oi quando entrou. Ah, não. Nossa. Não, E assim, eu até arrepio, Antônio, em menos de 30 dias, uma criança de 2 anos e meio, que nem falava, nem olhava na sua cara, falou oi pra mim quando entrou, de uma forma meio, assim, meio incompreensível, mas falou. Não olhando no meu olho, mas falou. Né? Quando o pai chamou, vamos examinar, ele não respondeu o pai, mas foi. Então, assim, que avanços que essa criança teve em 30 dias. E uma coisa que a gente fala muito, que a Viviane fala muito, tempo é cérebro. Tempo é cérebro, você tá perdendo tempo. Existe uma coisa que chama janela de oportunidade. Se a criança não adquire determinada habilidade até certa idade, ela não vai adquirir mais. Dá um exemplo, a fala. Se a criança não falar funcionalmente até 7 anos, é até triste você dizer isso. Mas se a criança não falou funcionalmente, eu tô te falando porque eu tenho casos, inclusive familiares, se a criança não falou funcionalmente até os 7 anos, ela não vai falar funcionalmente. Ela pode falar, ela pode se comunicar, mas ela funcionalmente, igual nós estamos fazendo aqui, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Então, tempo é cérebro. Então, o diagnóstico, e é o que você me perguntou, é difícil, é doloroso, e na maioria das vezes eu choro junto com as mães. Imagino. Porque a dor do diagnóstico, ela até é esperada. Mas a maioria das mães que vem para mim, principalmente que tô na ponta, essa criança já passou por 5, 6 médicos. Essa mãe já ouviu de toda a família que ela é louca, que a criança não tem nada, que principalmente quando são menores de 2 anos de idade. Ela já ouviu de um pediatra que autismo só faz diagnóstico depois de 2 anos, eu não sei de onde que tiraram isso. Esses dias uma pediatra me mandou uma mensagem, meu filho tá com atraso, uma pediatra, meu filho tá com atraso, tal. Mas o autismo só pode ser diagnosticado depois de 2 anos de idade. Eu pensei, meu filho tem com 9 meses de idade, gente. Traz aqui que a gente conversa, né? Aí eu falei assim, então assim, é doloroso. É triste. Tem a negação, né? Essa mulher, principalmente essa mulher, ela já sofreu demais, meu amigo. Para ela chegar ao ponto de ir num psiquiatra da infância, chegar lá e trazer o filhinho dela, às vezes de 2 aninhos, ela enfrentou muitos desafios para chegar ali. Então, assim, é muito difícil de dar o diagnóstico. Eu acho que eu nunca dei... A Jéssica já deve ter dado muito mais diagnósticos de doenças oncológicas, né? Que são cânceres, doenças como HIV, que devem ser diagnósticos terríveis. Mas eu te falo da minha parte, porque há muitos anos eu já não trabalho. Eu sou intensivista de formação, trabalhei em UTI durante mais de 10 anos. É tão difícil quanto dar um diagnóstico de morte. Eu vou te ser bem sincera. E a Andressa até comentou do ponto do luto, né? E o luto materno, como é que funciona? Eu já dei muito diagnóstico de óbito. Trabalhei em vários anos em UTI, já fui coordenadora de UTI. E eu acho tão difícil dar um diagnóstico de autismo. E quando eu bato na tecla, quando eu fechei Porque é algo pra vida, né? Eu tô determinando a vida daquela criança pro resto da vida. E hoje eu ouvi de uma mãe, eu já assimilei que vai ser diferente pro resto da vida. Eu acho que a mãe, me colocando, né? Eu como mãe, a gente pensa muito em como que essa criança vai ficar se em algum momento eu faltar pra ela. Porque em algum momento ela vai ser adulta. Como é pra essas mães? Acho que ela passa um filme do resto da vida inteira. Então, por isso o luto do diagnóstico é algo tão pesado e precisa ser amparado também, né? É um luto.
eu vou te dizer que é um luto até para nós, que somos, como eu falei para vocês. Estamos ali dia a dia. Que somos tão capacitadas. Vou dar um exemplo. Meu marido, ele não é da área da saúde. Meu filho, amanhã faz 3 anos. Meu marido foi aceitar o diagnóstico com quase 2 anos de idade. Meu filho é um autista mesmo, meu amor. Ele não é aquele autista, não. Essas palavras. É tão leve que nem parece autista, né? Hoje nem parece autista. Sabor autista agora, né? Sabor autista. O meu bebê, ele tem características de autismo clássicas, desde sempre. Então, assim, você olhava, porque hoje, graças a uma intervenção precoce e uma família capacitada, que é o que eu sempre bato na tecla. Uma mãe porreta. E uma mãe muito louca. Eu já ouvi da escola, mas esse diagnóstico tem alguma coisa errada aí. Deve ser alguma coisa só motora, porque ele tem um atraso motor muito importante. Enfim, fico feliz. Eu até agradeço. A professora veio falar isso pra mim e falei assim, obrigada. Isso significa que o meu trabalho surtiu bem. Tá fazendo um bom trabalho. Excelente. E até hoje, assim, a gente tem muita informação na parte digital que ajuda muito, às vezes, a mãe até a identificar, porque tem mãe que não tem conhecimento, né? Tem mãe que, às vezes, não sabe como funciona, tem mãe que sabe por alto, mas vai procurar a fundo, conhecer, entender, às vezes, mediante uma notícia dessa. E vocês acreditam que hoje, estar no digital, nesse mesmo sentido, trazendo informação, trazendo conhecimento, isso é relevante como profissional mesmo? Com certeza. Eu sempre falo, assim, até gostaria de produzir mais conteúdos, até para conteúdos, vamos dizer assim, para me vender mais, mas eu prefiro produzir conteúdos informativos, porque eu me vejo, como eu falo para vocês que eu tive muita sorte de ser habilitada e descobrir tão cedo. Eu me sinto obrigada, eu sou cristã, eu me sinto na obrigação, até com Deus, de passar para frente tudo que ele me deu. Sim. Porque, assim, o que é o meu Theo Luiz hoje e o que ele era aos 9 meses de idade, quando eu tive o meu primeiro laudo, que eu demorei meses para conseguir, eu me vejo na obrigação. Eu acho que o digital hoje, as redes sociais, elas são fonte de muita informação. E por eu passar muitos conteúdos de acolhimento para essas mães, eu vejo muito a procura, não só pelo especialista, mas de aceitação mesmo, de se entender, do que a Jéssica falou, de não se culpar. Do amparo. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que também de as mães entenderem que elas não estão sozinhas, outras pessoas estão passando por isso também. Ela não é... Verdade. O filho dela não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Tem outras pessoas ali, ela vai saber que tem outras pessoas passando pelas mesmas coisas. Então, ela se sente também amparada, ela se sente entendida numa comunidade mesmo, né? Exatamente. Perfeito. E até mesmo a questão de acolhimento e identificação, né? Porque muitas das vezes a mãe, ela pode se sentir perdida porque ela... mas ok, eu tenho o amparo do médico, eu tenho o amparo aqui, às vezes, da escola, quando a escola consegue trazer ali, mas... ela não tem outras pessoas que estão... que tá vivendo o mesmo processo. Então, quando ela cria essa identificação, isso é muito confortante para ela, de falar, não, realmente, aqui eu sou entendida, aqui tem pessoas que vivem da mesma forma que eu. Eu tenho para mim que isso é um ponto, assim... Até pelos processos, para entender os processos. Às vezes a gente tem uma mãe lá com um filho com 5 anos e tem uma mãe com um filho com 1 ano. Então, os processos vão ser... É uma comunidade, é uma aldeia. Comunidade, então, a gente consegue... Exato. Dentro do digital, às vezes a mãe mora lá em São Paulo e a gente mora aqui, mas ela se conecta com a doutora Viviane. Então, isso é super relevante, tá? Dentro das mídias sociais é muito importante por esse ponto, né? Porque hoje em dia a gente vê que as relações interpessoais não é mais tão tete a tete, né? Aquela coisa do dia a dia de se ver, mas a gente sempre tem um tempo pra mandar uma mensagem, sempre tem um tempo pra falar, e aí, como é que você tá? E isso também vê como as outras mães, né? Olha, hoje foi assim, 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 o dia foi difícil, hoje meu filho aconteceu isso, isso. Mas quando ele tinha 3 anos, era assim também? A gente sempre tem as outras mães pra gente poder ter essa troca, né? Sim. Isso é super importante. No meio digital,
então? Doutoras, pode falar. Eu faço muita questão de mostrar mesmo o meu dia a dia do Theo, né? Porque, assim, eu quero mesmo que as mães vejam que tem um caminho. Tem uma luz no fim do túnel. Tem uma luz. É difícil, mas existe uma luz. E aí, para essas mães que porventura estejam nos vendo, nos ouvindo agora, que já estão percebendo aí alguns sinais, mas estão com medo de buscar ajuda, o que vocês diriam para elas? É a mesma coisa que eu te falei, que eu disse naquela entrevista. Não duvide do seu instinto. E não ouça que cada criança tem seu tempo, pelo amor de Deus. Cada criança tem seu tempo, sim, desde que esse tempo ele seja acompanhado e monitorizado por alguém que seja confiável. E, assim, principalmente para quem é típico, tenha um pediatra para chamar de seu. Tenha um médico para chamar de seu. Tenha um pediatra da família. Tenha uma pessoa de confiança. Tenha uma pessoa que você possa conversar. Eu acho que é fundamental. Independente se você tem um filho típico ou neurotípico, vamos falar palavras para as pessoas entenderem. Seu filho é autista, se seu filho é normal, tenha alguém que você possa conversar, que você tenha um contato, que você possa ir lá, porque eu acho que é fundamental você ter uma rede de apoio, e eu acho que o pediatra, ele faz parte da rede de apoio da família. Com certeza. Com certeza. Bom. Isso aí. Eu acho, assim, só para deixar de mensagem final, assim, o que eu diria para uma mãe? Não duvide do potencial do seu filho. Diagnóstico não é destino, tá? Isso tem que ficar bem claro. Existem as terapias, existe todo o apoio profissional, o apoio das comunidades, né? Que a doutora Viviane falou tão bem. Existem aí para dar apoio e lembrar que diagnóstico não é destino. Muitas das coisas que hoje o seu filho apresenta, de atrasos e de coisas que são consideradas não adequadas para a idade, no futuro, se ele tiver uma intervenção correta, isso não vai existir mais. Ou tende a diminuir tanto que talvez você nem lembre que seu filho tinha essas alterações ou que seu filho tinha esses atrasos. Mas desde que ele seja acompanhado. Excelente. Bom, esse então foi mais um episódio hoje do Epidemia. Nós falamos um pouco sobre a questão do autismo e um olhar atento sobre justamente o desenvolvimento infantil. Obrigada por acompanhar a gente. Se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe nas redes sociais. Vai estar disponível no YouTube e também no Spotify. A gente se vê no próximo episódio.